Turma, bora falar de Campeonato Brasileiro. Rodada deste fim de semana, temos Corinthians e Grêmio. Lili Nascimento chegando com as informações do Corinthians para esse confronto. Fala, Lili. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians se prepara para receber o Grêmio no domingo na Neoquímica Arena pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino aconteceu na manhã desta sexta-feira e a imprensa pôde acompanhar parte da preparação da equipe para esse duelo tão importante. O técnico Dorival Júnior terá desfalques pela frente para esse domingo. Então ele não tem Ranieri, Martinez e nem Breno Bidon. Os três por suspensão. Tem os retornos do lateral direito Mateuzinho e também do Maicon. Os dois ficaram de fora do duelo contra o Vitória na última rodada. Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro também estarão à disposição. A novidade fica por conta do goleiro Hugo Souza. Como já adiantamos nos canais ESPN desde o início da semana, ele deve ser titular. Não estava treinando com bola, agora voltou a treinar com bola em campo com os companheiros, então deverá estar à disposição, ser titular no domingo nessa partida contra o Grêmio. Lembrando que será um confronto direto. O Corinthians é o 10º colocado com 39 pontos, o Grêmio é o 11º também com 39, Corinthians fica na frente por conta do saldo de gols. Então jogo importante para as duas equipes que agora miram a parte de cima da tabela e duelam neste domingo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devagarzinho, o Corinthians tem chance de beliscar uma vaga em competições sul-americanas do ano que vem. Treinamento do Corinthians aberto nesta sexta-feira, 15 minutos para imagens. Foi o que a gente pôde acompanhar. Corinthians vem de uma vitória contra a equipe do Vitória, jogando em Salvador por 1-0, e vai pegar o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Um jogo importante pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão rigorosamente empatadas na classificação. São 39 pontos para cada lado. As equipes têm 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. O Corinthians está à frente na classificação em 10º lugar e o Grêmio em 11º por conta do saldo de gols. O time de Dorival Júnior tem muitas alterações para essa partida. Por exemplo, Ranieri, Martinez e também Bidon, eles estão suspensos e, portanto, não ficam à disposição do técnico Dorival Júnior. Vitinho e André Luiz, volante, estão ainda no departamento médico e voltam de suspensão o Mateuzinho e também o Maicon. A grande interrogação para essa partida é com relação ao goleiro Hugo Souza, que não jogou em Salvador, no estádio Barradão. Ele veio ao treinamento com uma proteção no ombro esquerdo, mas pelo tempo que a gente acompanhou, como eu disse, 15 minutos, o Hugo Souza fez atividades normais. Então pode ser que ele fique à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida importante pelo Campeonato Brasileiro. É importante ressaltar um equilíbrio nos últimos jogos entre Corinthians e Grêmio. Nas últimas 13 partidas foram 10 empates e 3 vitórias do Corinthians. O time do Grêmio de Porto Alegre venceu pela última vez há 7 anos, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Corinthians volta às atividades neste sábado pela manhã, concentração e depois o jogo contra o Grêmio no domingo às 4h. Corinthians e Grêmio. 2 de Memphis, 1 de Yuri, 3-0. Que? Jim? Aí, Massini, cara. 1-0 Corinthians. 2-1 Corinthians. Eu ia no 1-0, mas... 2-0 Corinthians. Brunão, me dá a flanela aqui que ele ainda vai falar uma coisa, eu tenho certeza. Fala do Memphis. Memphis. Vai fazer? 2 dele e 1 de Yuri Alberto. Você fez uma estatística lá que o Memphis jogou mais que todo mundo. E o Rivelino. E o Vladimir. Não, é que... Tem uma tela, vamos botar a tela aí. Bota a tela. É que uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. Algumas vezes, não comigo, né? Ah, bom. E aí eu fui olhar lá e peguei lá no meu Excel a minutagem dos jogadores. Tirando o Hugo Souza, que é óbvio que é goleiro, só 5 jogadores de linha jogaram mais do que ele no ano. É meio time isso. Não, de 37 jogadores de um elenco, só 5 jogaram. Mas o cara é pelo titular. amor de Deus, cara. Você pega os moleques da base, Tá os bom. reserva, pelo amor de Ele Deus. tem razão. O papo de que ele não joga pelo Corinthians, só joga pela seleção é mentira, tá aí, é mesmo mentira isso. Pô, mas o cara ganha 4 milhas. Tudo bem. Mas tá bom, mas é mentira Mas então que ele não compara joga com o pelo Oscar, Corinthians. Lucas, etc. Não, mas esses caras não jogam porque é machucado, é outra história. Não, ele também teve Não, mas ele duas não lesões. joga mais do que o, sei lá, deixa eu pegar um cara do Corinthians,
Maicon, por exemplo. Joga mais do que todos eles. Eu sei, mas o Maicon é reserva. Não, o Gustavo Henrique é titular, o Garro é titular. E ele joga mais que o Carrilho é titular, ele jogou mais que todos eles. Dá isso aqui. Então é só isso, é só uma estatística, os minutos em campo. Estica o Memphis. Estica o Menfão. Nossa, isso aí, ó. Nossa. Olha, Mágica. Rodrigo, eu nunca te Esse pedi número nada. é frio, calculista. Esse número não, isso não eu tô tirando da minha Frio cabeça. calculista. É número, Muito bem. estatística. Vamos. Rafael fala, Memphis ainda é melhor pro Corinthians do que o Oscar pro São Paulo. Mas essa comparação não pode ser feita, gente. O cara se machucou o ano inteiro. Vai fazer o quê? Então, o Memphis não tem jogado porque, sei lá. Quer dizer, tem, né? Não, teve 2 lesões também. Aconteceu. Mas que ele não joga pelo Corinthians, só joga pela seleção, é uma mentira, tá aí. Dos jogadores de linha, só 5 jogaram mais que ele. Calma. E o Ronaldo fala que o São Paulo não precisa entregar o jogo pro Flamengo. O São Paulo não tem futebol para superar o Flamengo hoje. Simples assim. Que bobagem. Vamos lá, seu Rafael Sgrilles, Hugo Souza voltou a treinar, então pode ser que ele apareça, porque tava todo mundo dando o Felipe Longo como titular. Isso. Mas parece que não, né? Pode Surpreendeu, ser que o Hugo jogue, né? Surpreendeu a todo mundo, né? Tinha até um prognóstico um pouco mais pessimista com relação à recuperação do Hugo Souza, mas ontem, né, quando apareceram as imagens, né, divulgadas pela assessoria de imprensa, surpreendeu a todo mundo, né? Então ele deve ir para o jogo, inclusive deve treinar agora à tarde lá no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. Então é uma volta comemorada, a volta do Hugo Souza, né? O Felipe Longo na última partida contra o Vitória foi bem. Outras voltas importantes nós já citamos durante toda a semana, né? Do capitão Maicon e também do Mateuzinho. Mas ontem o time treinou com 3 zagueiros, com o André Ramalho entrando ali. A gente até falava do Rian ou do André Ramalho utilizando ali ou 3 zagueiros ou o primeiro volante se for o Rian, mas ontem treinou com 3 zagueiros, com o Tchoca pelo lado direito, no miolo de zaga, na sobra, o André Ramalho e do lado esquerdo, o Gustavo Henrique. Então, esse trio de zaga com os laterais, o Mateuzinho do lado direito e do lado esquerdo, o Matheus Bidu, e aí você tendo a volta do Maicon com o André Carrillo, e ali na ponta do vértice, né, você tem ali o jogador, o Rodrigo Garro, e na frente, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. O Corinthians busca pela... Calma aí, não tem vértice, porque ali aí é um trio, são 3 ali. É verdade, que é um triângulo, né? Então não tem o vértice de um triângulo, não de um losango, né? Não de um losango, né? Porque aí vai com 3 zagueiros, né? E 3 jogadores no meio campo. E pela primeira vez o Corinthians conquistou 2 vitórias de forma consecutiva e pode conseguir aí pela 3ª vez na temporada 3 triunfos consecutivos aí neste ano de 2025, e a sequência que aí era muito difícil de ter, o trio Gin, vai tendo aí com o Rodrigo Garro, com o Memphis Depay e com o Yuri Alberto, mais uma vez aí consecutivamente, dando aí um ritmo importante para esses jogadores, e o Carrillo, que é outro jogador que tem um toque de bola de qualidade, tendo também mais minutos em campo. É um time que vai tentando aí ter os melhores jogadores aí à sua disposição, visando o jogo do dia 10 contra a equipe do Cruzeiro, primeiro jogo lá no Mineirão, e no dia 14 na Neoquímica Arena contra a Raposa. São as 2 partidas da fase semifinal da Copa do Brasil. Isso é muito importante para o técnico Dorival Júnior dar um pouco mais de rodagem nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, visando esses jogos da Copa do Brasil. Marcelo Lima. Muito bem, tá bom, tá certo. Vamos ver o Corinthians jogando contra o Grêmio. E aí, gente, dá pra dizer que o Corinthians é favorito nesse jogo? Dá pra dizer que o Corinthians é favorito, até porque o Grêmio não apresenta o melhor futebol do Brasil, né? Longe disso. Mesmo com as dificuldades aí para a escalação da equipe, né? Então, para mim, o Raniel, eu sempre coloco aqui como um dos pilares, né? Um dos pilares do time do Corinthians. E para mim, quando ele não joga, o Dorival ele perde muito, porque o Raniel ele tem uma função híbrida, né? Ele faz tanto a primeira volância, quanto um zagueiro pelo lado esquerdo. Tem feito isso. Então, é muito comum que no meio do jogo o Dorival ele modifique, dependendo de como a partida ela tá acontecendo. Então, o Raniel que tá abrindo como um zagueiro pela esquerda, não. Ele dá um passo à frente e vira um primeiro volante e dá mais liberdade ali, inclusive, para os demais meias, né? Então, assim, sem ele, você tem que colocar um zagueiro ali da função mesmo. Então, o André Ramalho ganhando oportunidade com o Tchoca e com o Gustavo Henrique. E aí você vai ter que explorar bastante os laterais, né? Mateuzinho e Bidu, eles vão estar à disposição. E também você vai ter mais uma vez o trio Gin ali. Uma outra coisa que eu quero ver o Maicon deve ser titular na primeira volância, né? Porque o Dorival
ele gosta de utilizar o Maicon por ali. Nessa eu tô com o Sgrilles, eu acho que ele rende melhor, né, um pouco mais adiantado, pisando a área e finalizando. Ele, né, já não tem uma pegada tão boa para marcação, mas o Carrillo, né? O Carrillo ele tá ainda muito fora de ritmo, né? Então é importante essa partida para ele ganhar um pouco de condicionamento e para ver se vai funcionar, porque eu ainda tenho uma tese que você juntar o Carrillo, o Memphis, o Yuri e o Garro, falta um pouco de vitalidade, de pegada. O Charles treinou também no lugar do Choca. Então pode ser que aí fique com dois jogadores na zaga, ali com o André Ramalho e também com o Gustavo Henrique, e aí o Charles entraria no meio-campo para dar um pouco mais de pegada para esse meio-campo do Corinthians. E aí faria o losango ali, ele entrando provavelmente ali como um meia à esquerda, né? Já que o Maicon no primeiro volante e o meia pela direita o Carrillo. Isso, e aí você tendo o Carrillo e o Charles, né? Ali no meio do meio-campo, né? E ali você tendo na armação o Rodrigo Garro e um pouco mais atrás ali o Maicon. Agora, tá na hora de Memphis Depay e Yuri Alberto marcarem gols, né? Porque, vou falar, o Memphis eu já perdi, eu sou um defensor, eu acho que tem que ter jogador bom, técnico no time, né? Então eu acho que ele é um cara importante. 3 meses sem fazer gol. 3 meses sem fazer gols pelo Corinthians, Guinegão no banco. Isso. O Guinegão perdeu espaço, né? Tá no banco. Isso aí é uma coisa que não tem explicação e a cada entrevista coletiva com o Lucas Silvestre ou com o Dorival Júnior, a gente pergunta, né? Por quê? Na Vila Belmiro eu perguntei isso, porque ele não foi bem, efetivamente ninguém foi bem no Corinthians no primeiro tempo, mas foi a primeira vez que o Guinegão foi substituído no intervalo, e desde então ele desapareceu do time titular. Ele sumiu do time titular, com a volta do Memphis, e o mesmo Memphis sem marcar gols, Yuri Alberto sem marcar gols, o Rodrigo Garro muito abaixo ainda também, mas o último gol do Memphis foi no dia 30 de julho na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final. Então, já são aí 3 meses. É claro, teve lesão, teve convocação, jogou pouco nesse período, jogou pouco. Né? Mas tem que marcar, mas né? lá ele fez, né?